E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com conteúdo de eletrostática. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre energia potencial elétrica, sobre o potencial elétrico, sobre superfícies equipotenciais e sobre o trabalho da força elétrica. Então a aula de hoje está completinha, tá supimpa, tudo aí relacionado para você entender os conceitos que vão ser os conceitos iniciais para eletrodinâmica, que é quando a gente começa a estudar circuito, corrente elétrica e tudo mais, tá? Então é muito importante você entender bem essa parte para depois não sofrer lá quando a gente estudar circuitos. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre energia potencial elétrica, a gente tem que lembrar o conceito de energia, né? O conceito físico. Energia está associado com a grandeza física do trabalho. Trabalho na física é a grandeza que associa força com deslocamento. Então aí a gente tem um exemplo da senhorita, linda e maravilhosa aí, dando aquela passeada no supermercado. Ela aplica uma força no carrinho e esse carrinho desloca. Né? Então a gente pode dizer que a força que ela aplica realiza um trabalho. Aí é interessante a gente tomar sempre esse cuidado e sempre lembrar que quem realiza trabalho não é a pessoa em si, é a força, tá? Então não é a menina que está realizando o trabalho. Quem está realizando o trabalho é a força que ela aplica, tá bom? Existem várias forças no carrinho atuando aí. Tem a força normal para cima, tem a força de atrito para trás e várias forças, tem o peso para baixo. Cada força pode ou não realizar um trabalho, né? E a definição de trabalho que a gente tinha lá, que a gente aprendeu lá no primeiro ano, é essa daqui. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, porque ambos são vetores, né? Essa formulinha aqui é o trabalho realizado por uma força constante. Então ela só funciona se essa força que está sendo aplicada aqui, ela não mudar o valor dela. Beleza? Né? O que vocês precisam ter em mente aqui é essa relação da força com o deslocamento. Se a força em questão ajudar o deslocamento, a gente pode dizer que houve um trabalho realizado por essa força. E também se a força atrapalhar esse deslocamento. Se nós lembrarmos do conteúdo, quando a força e o deslocamento possuem sentidos iguais, a gente diz que o trabalho é positivo, ou seja, o trabalho realizado é um trabalho motor. O que significa isso? Essa força F ajuda o deslocamento. Então, isso aqui é um exemplo. Ó. A força F que a senhorita está fazendo, ela tem uma componente, na verdade, para a direita. E o deslocamento é para a direita. Então, essa força ajuda esse movimento do carrinho. Então, é um trabalho motor, é um trabalho que ajuda o deslocamento acontecer, tá bom? Poderia ser também um trabalho resistente. O que seria um trabalho resistente? Vamos supor que eu tenho essa moça aqui, leve para o supermercado a sua criança, seu filho. Seu filho está berrando porque quer um chocolate. E enquanto ela tenta empurrar esse carrinho para frente, o filho dela estaria fazendo uma força para trás. O carrinho ia continuar indo para a direita, mesmo com a criança aplicando uma força para a esquerda. Então, nesse caso, a força que a criança faria aqui realizaria um trabalho resistente. Por quê? Porque a criança empurra em um sentido, no caso, para a esquerda, e o deslocamento é para a direita. Então, nesse caso, a força está atrapalhando o deslocamento. Então, por isso, a gente chama de trabalho resistente. Trabalho motor é aquele que ajuda o deslocamento e trabalho resistente é aquele que atrapalha o deslocamento, né? Então, quanto maior for a força, maior o trabalho realizado e vice-versa. Quanto menor a força, menor o trabalho realizado. Se a gente lembrar bem, o trabalho está estritamente relacionado com energia. A gente relaciona energia geralmente com força. Parece que esse cara aqui tem mais energia do que essa criança, apesar dessa criança ser muito mais fofinha. E por que a gente tem essa ideia? Porque esse rapaz aqui ele pode aplicar uma força maior.
ele consegue realizar uma força maior. Então, logo, o trabalho que ele realizaria, o trabalho que a força que ele produz realizaria, é um trabalho de grande nível, ou seja, de um alto valor. Já a criancinha aqui, tadinha, não ia conseguir realizar um trabalho tão grande, tá bom? Então, essa é a ideia do trabalho. Aí você pode falar, professor, mas isso não é aula de energia? O que isso tem a ver com o trabalho? Vamos lá. Trabalho e energia estão ligados de que forma? Vamos pegar um exemplo cotidiano, a gente, que eu vou representar pelo Vegeta. Quase igual. Vegeta, a gente, mesma coisa, né? Hoje eu me alimentei, tomei meu café da manhã, dormi bem e repus todas as minhas energias. Então, tô tinindo, tô pronto para o trabalho. Então, vou trabalhar. No caso, o Vegeta aqui, o trampo dele é sentar-lhe a porrada. Então, ele vai lá, batendo no Goku, fazendo suas lutinhas e tudo mais. Olha só, o que ele está fazendo? Aplicando uma força. Ou seja, tem trabalho envolvido aí. Depois de um longo dia de trabalho, você percebe que o Vegeta, no final, ele cansa. Ou seja, ele perde energia durante esse trabalho. Então, olha lá, olha o que eu falei. Aqui ele tem alta energia, né? Antes de realizar trabalho, ele tem bastante energia. Depois, com a aplicação da força, lembrando que não é ele que faz trabalho, quem faz trabalho é a força, mas enfim, ele aplica a força, essa força realiza trabalho, e depois disso, ele cansa. Depois de realizar trabalho, ele tem um nível de energia menor. Então, nível de energia alto, realizou trabalho, perdeu energia. Então, essa é a definição física de energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se algo tem energia, é porque ela consegue realizar trabalho. Grife essa palavra aqui, tá? Posso. Quem tem energia pode realizar um trabalho. Não necessariamente vai realizar, tá? Energia é a capacidade. A energia não é a realização, é a capacidade de realizar um trabalho. Às vezes um objeto pode ter energia lá e não gastar. Simplesmente ele vai continuar com aquela energia forever and ever and ever, tá? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. Definição física de energia que a gente viu lá no primeiro ano. Então, se você tem um objeto ou um ser com uma energia inicial, né? Energia alta, você pode ver que ele está lá todo pimpão, todo lindo, maravilhoso, no caso do Scorpion aí. Ele vai fazer o trabalho dele, realizar a força e a força realizar um trabalho, e no final disso ele vai estar acabadaço. O nível de energia dele vai ser um nível de energia menor do que o inicial, tá bom? Só para efeito de exemplo mesmo, vamos supor aqui, ó, se ele tivesse uma energia inicial de 10 mil. Então essa é a energia inicial dele. É muito maior, mas enfim, vamos só para exemplificar. Ele tem uma energia de 10 mil joules, foi lá, realizou o trabalho, e no final eu observo que o nível de energia dele caiu agora para 2 mil joules. Olha só, ele tinha 10 mil no início, depois de realizar o trabalho, ele terminou com 2 mil. Pergunta, por que o nível de energia dele diminuiu? A resposta é porque ele realizou um trabalho. Se ele não tivesse realizado esse trabalho, ele continuaria com o mesmo nível de energia. Então, qual que é o valor do trabalho realizado aqui? O trabalho realizado é justamente essa diferença de energia. Se ele tinha 10 mil, realizou o trabalho e ficou com 2 mil no final, o trabalho que ele realizou foi de 8 mil jauletas. Isso porque o trabalho é a variação da energia, né? Aqui está em módulo, porque essa questão do sinal a gente vai ver depois, beleza? Mas o tanto que a energia mudou é o tanto de trabalho realizado. De novo, novamente, se ele tem 10 mil, terminou com 2 mil, o trabalho é 10 mil? Não. O trabalho é 2 mil? Não. O trabalho é o quê? O trabalho é a variação, é o tanto que mudou. De 10 mil para 2 mil, você tem uma mudança de 8 mil. Então, eu posso falar que o valor do trabalho realizado é
o valor de 8.000 joules aí. Tá bom? Dito isso, agora vamos para nossa aula em si. Energia potencial elétrica. Como que isso vai funcionar na questão de eletrostática que a gente está trabalhando? Então a gente já viu que energia é a capacidade de realizar um trabalho. E o trabalho está relacionado com uma força e deslocamento. Então, lá quando a gente trabalhou a lei de Coulomb, a gente mostrou que duas cargas próximas, dois objetos com carga elétrica que estão próximos, eles interagem mutuamente e que a força de interação entre eles é dada pelo produto entre as cargas, pela constante que depende do meio e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Quanto mais perto, maior a força, quanto mais longe, menor essa força, tá? Olha lá, força. Então, se tem força aqui, muito provavelmente pode existir um trabalho. Por quê? Essa força ela pode fazer o objeto deslocar. No caso, essa carga Qzinho aqui poderia ir para a direita e essa carga Qzão poderia ir para a esquerda. Então, se tem uma possibilidade de acontecer um trabalho, existe energia aí. E essa vai ser a energia potencial elétrica, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos supor que eu tenho essa carga Qzão, a gente vai fixar ela, e aqui eu tenho um corpo de prova Qzinho. Por que corpo de prova? É só para provar, é ele que vai sofrer a ação das forças aí, a gente vai brincar com ele. Vamos deixar isso daqui fixo para não complicar o nosso problema. A gente sabe que quando eles estão próximos, vai aparecer uma força de interação. Positivo com positivo se repele. Então, no caso aqui, essa carga Qzinho vai ser empurrada para a direita. Professor, a carga Qzão vai ser empurrada para a esquerda. Vai também. Porém, eu não vou desenhar essa força para não ficar muito complicado o desenho, tá? Vamos só se preocupar com o Qzinho aqui. Essa força é radial e para fora, seguindo lá o campo elétrico, tá bom? Se essa carga estiver solta, ela vai deslocar. Então, se liga no movimento, ó. Se a gente soltar essa carga, não prender ela, como ela sofre a ação de uma força é igual a massa vezes aceleração, ela vai deslocar cada vez para mais longe da carga Qzão. Então, olha só, tem força? Tem. Tem deslocamento? Tem. Né? É que nem aquela música. A força, ok. Deslocamento, tá ok. É hoje que eu vou mostrar que o trabalho é do meu ex. Não fez sentido, mas enfim. O trabalho existe aqui, tá bom? Então eu posso falar que a força elétrica realiza um trabalho. Aqui só um adendo, tá? Para não confundir a cabeça, eu vou trocar aqui às vezes o deslocamento, porque a gente estava usando a letra D para representar a distância entre as cargas. Então deixa eu só voltar no slide anterior. Esse D aqui é a distância entre as cargas. E esse D que eu coloquei aqui agora é o D de deslocamento. Então, às vezes, a pessoa pode confundir. Então, para não confundir, às vezes vão chamar de ΔS esse daqui, tá? ΔS é o deslocamento. Ou pode ser D também, mas só cuidado para não confundir, tá bom? Aqui no caso é deslocamento. Então, se houve um deslocamento e a força teve trabalho. Então, como a força elétrica ela realiza um trabalho, a gente acabou de definir ali atrás que o trabalho é a variação da energia. Então, se a carga elétrica saiu desse ponto e foi para esse outro ponto, é porque aqui ela tem uma energia e aqui ela vai ter outra energia. Aqui ela vai ter uma energia maior, porque ela tem lembra do Vegeta lá que começa com bastante energia e depois que ele realiza o trabalho ele fica cansado, ele fica com menos energia? É exatamente isso. Se realizou um trabalho, teve essa variação de energia e é isso que a gente vai trabalhar agora. A gente fala que ele tem uma energia inicial e ele tem também uma energia no final. Isso porque ele realizou um trabalho e trabalho é variação da energia. Aqui é interessante a gente observar que nessa questão, como foi a carga espontaneamente que saiu desse ponto e foi para o ponto final, foi a carga. Eu não precisei empurrar ela. Eu não precisei chegar lá um agente externo e empurrar essa carga. Foram elas mutuamente
que se empurraram e realizaram o trabalho. Então a gente diz que o trabalho é um trabalho espontâneo. Então ela gastou a energia dela para realizar esse trabalho. Então a energia que ela tem no início é maior do que a energia que ela tem no final. Aquilo que a gente comentou, ela gastou a energia para poder realizar esse trabalho, tá bom? Então nesse caso a gente diz que o trabalho é um trabalho motor, tá bom? Por que o trabalho motor? Porque a força nessa situação, a força elétrica é para a direita e o deslocamento foi para a direita. Trabalho motor, lembra lá do início da aula, a gente falou que o trabalho motor ele é positivo. Então o valor do trabalho aqui, ele seria um valor positivo. Essa formulinha a gente só está considerando o módulo, tá? Então vamos tentar imaginar o sinal um do outro aqui. Então, o trabalho nesse caso é positivo, porque é um trabalho motor. Tranquilo? Só que quando a gente fizer o ΔE é a variação da energia, é a energia final menos a inicial. Como no final ele tem menos energia do que no início, quando eu fizer essa variação da energia aqui, esse resultado vai dar negativo, porque no final ele tem menos energia do que no início. Então, o ΔE é um valor negativo, beleza? Ou seja, ele perdeu energia. Se o ΔE é um valor negativo, isso representa que ele perdeu a energia de um lugar para o outro, tá bom? Então, é o que está escrito aqui. O trabalho é espontâneo, porque o trabalho é um trabalho motor, e há uma diminuição da energia potencial elétrica. É isso daqui, ó. Trabalho da força elétrica é menos a variação da energia. Por que menos? Como o ΔE daria um valor negativo e o trabalho tem que ser positivo, porque o trabalho é motor, eu sei disso, a gente coloca um negativo aqui para compensar. Esse lado é positivo, esse lado é negativo, não pode. Então a gente coloca o negativo aqui, porque negativo com negativo dá positivo, tá bom? É só teoria da energia potencial aí. A gente só está aplicando essa teoria. Beleza? Professor, mas tem como eu aumentar a energia potencial elétrica? Tem. Como? A gente já falou que nesse ponto a energia é maior e nesse ponto aqui a energia é menor. Tá bom? Então, se eu quiser aumentar a energia potencial elétrica, é só trazer essa carga para cá, para esse ponto inicial. Porque aqui, como ela vai estar mais próxima da carga quesão, a força de interação vai ser maior, o trabalho realizado seria maior, então é só trazer ela para cá. Só que tem um problema. A força elétrica, ela é de repulsão, ela está empurrando para a direita. Então, se eu quiser trazer essa carga desse ponto que ela está e voltar para aquele ponto inicial, eu vou ter que aplicar uma força externa. Ela não vai espontaneamente. Porque espontaneamente essa carga quer ir para a direita, ela quer ir embora. Então, para trazer ela para cá, eu preciso fazer uma força externa. Então, alguma coisa, algum agente, pode ser eu, pode ser uma outra, enfim, algum agente externo vai ter que vir aqui, pegar essa carga e trazer ela para cá. Quando eu faço isso, o que acontece com o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica passa a ser negativo. Por que negativo? Porque agora ele é um trabalho resistente. A força elétrica está contra o deslocamento. O deslocamento nessa situação é para a esquerda e a força elétrica empurra para a direita. Então, como eles têm sentidos opostos, a gente diz que o trabalho é um trabalho resistente. Só que, em compensação disso, a energia potencial vai aumentar. Eu vou sair de um ponto onde a energia potencial é pequena, porque está muito longe da carga quesão, e quanto mais próximo aqui, maior vai ser essa energia potencial elétrica. Então, olha que interessante. Se o trabalho for negativo, o ΔE é positivo. Então, a gente prova que essa formulinha também está correta. Ó. Se a gente fizer o deslocamento no sentido contrário, ele vai aumentar a energia, só que o trabalho é negativo. Então, se isso daqui tiver um valor positivo, positivo com negativo dá negativo, então isso prova que o trabalho é negativo, tá bom? Então, é sempre isso. Trabalho da força elétrica é sempre com sinal inverso da variação da energia.
Se a variação da energia potencial elétrica diminuiu, é porque o trabalho foi motor. Positivo, é um trabalho espontâneo. A carga espontaneamente foi para aquele ponto. Se o trabalho, se a variação da energia for positiva, ou seja, se acontecer um aumento da energia potencial elétrica, o trabalho é um trabalho resistente, tá? Então, de novo, hein? Só existe trabalho resistente aqui se houver um agente externo. Quem vai empurrar a carga para trás é um agente externo. Ela não vai espontaneamente. Esse movimento que eu estou fazendo aqui, ele não ocorre espontaneamente, tá? O que ocorre espontaneamente, então, professor? O que ocorre espontaneamente é esse movimento aqui, ó, tá? A carga se afastando, tá bom? Enfim, vamos dar sequência aí. Energia potencial elétrica. Aqui a gente vai aprender a calcular a energia potencial elétrica e ver do que ela depende, quais são as variáveis que ela depende. Então, primeiro de tudo, eu tenho duas cargas aqui, Qzão e Qzinho, ambas positivas, separadas por uma distância d, e quando isso acontecer, vai existir uma força de interação entre elas, tá bom? A energia potencial elétrica, ela vai ser calculada como sendo K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância que separa eles ao quadrado. Você vê que é muito parecida com a lei de Coulomb, né? Com exceção do que? Na lei de Coulomb, o D aqui embaixo está ao quadrado. E aqui na energia potencial elétrica, ele não está ao quadrado, tá? Ele é só D normal. Outra coisa também, a energia é uma grandeza escalar. Como ele é uma grandeza escalar, a gente não precisa se preocupar com o módulo aqui. Aqui vai sinal, vai tudo, tá? Então, na hora de calcular a energia, o sinal das cargas importa, tá bom? Vamos analisar essa equação aqui e ver as variáveis. Eu estou falando que a energia potencial elétrica, ela depende do meio, até aí, beleza, né? Depende do meio que tá, e depende das duas cargas. Professor, então quer dizer que eu não posso ter energia só com uma carga? Não. Por quê? Se eu tivesse uma carga somente, não existe força de repulsão entre elas. E se não existe força de repulsão entre elas, não tem como existir trabalho. E como energia e trabalho são equivalentes, se não pode existir trabalho, não tem força. Desculpa, não tem energia, tá? Então, por isso que a gente diz que essa energia potencial elétrica é do sistema de cargas. Então, essa energia potencial elétrica aqui é a energia do sistema, tá? Outra adendo que é interessante a gente fazer também, a gente já definiu uma grandeza elétrica com a letra E maiúsculo, que era o campo elétrico. E como a energia também a gente representa por E, para não confundir o E de campo elétrico com o E de energia elétrica, eu vou usar E de energia mais estilizado assim, tá? Só para diferenciar mesmo. O E de energia vai ser mais parecido, o E de campo elétrico vai ser o E normal, esse daqui. Inclusive esse daqui tá errado, era para ser esse aqui, mas enfim, tá bom? E a unidade de medida de energia é o joule, tá bom? Então se o exercício pedir para calcular a energia potencial elétrica, só jogar aqui e ser feliz, tá bom? Vamos fazer uns exemplos. Primeiro de tudo é, no campo elétrico criado por uma carga Qzão pontiforme de 4,10 elevado a menos 3 Coulomb é colocada uma carga Qzinho, também pontiforme, de 3 vezes 10 a menos 11 Coulomb, a 20 centímetros da carga Qzão. A energia potencial adquirida pelo sistema é D, então a gente quer a energia potencial adquirida pelo sistema. Vamos colocar as variáveis aqui. Qzão, 4 vezes 10 a menos 3 coulombs. Qzinho, 3 vezes 10 a menos 11 coulombs. E a distância é 20 centímetros. Lembrando que, como a constante é 9 vezes 10 a 9, a gente não pode usar Newton por metro quadrado. Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, a gente não pode usar centímetros aqui. Vai ter que usar em metros. Aí é só trocar por 10 a menos 2. A fórmula nos diz que a energia potencial elétrica é dada por K, Qzão, Qzinho, produto das cargas,
dividido pela distância, não está ao quadrado. O quadrado é força, tá? Substituindo os valores, a constante é 9 vezes 10 a 9 no vácuo. A carga Qzão, 4 vezes 10 a menos 3. A carga Qzinho, 3 vezes 10 a menos 11, dividido pela distância que a gente tem aí, que é de... Não sei se a distância aí ficou feia, hein? Mas enfim, dividido pela distância que é de 20, 10 a menos 2. Tá, vamos deixar isso aqui mais bonitinho, ó. Tudo que é número eu vou colocar aqui na frente, tudo que é coeficiente. Então, 9 vezes 4 vezes 3, né? 9 vezes 4 vezes 3. Potências de 10 multiplicando, mantém a base 10 e somos expoentes. 9 com, primeiro, menos 3 com menos 11, menos 14. E menos 14 com 9, menos 5. Beleza? Tudo isso vai estar dividido por 20, 10 a menos 2. Olha só, aqui você veiaco. Vou colocar em notação científica. Ó. O 20 vai virar 2, porque eu vou andar uma casa aqui. E em cima eu consumi 1 do expoente. Ficou só 10 a menos 1. Agora o que a gente pode fazer aqui? Ó? 4 e 2 são divisíveis. 9 vezes 2 dá 18. E 18 vezes 3. Tá, 18 vezes 3. Vamos ver rapidão aqui. 18 vezes 3, 4. Então a gente já sabe que vai ser esse daqui, né? Mas vamos lá. 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24 sobre 2. 3 vezes 1, 3, com 2 que subiu, 4. Então, 54 vezes 10 elevado a quanto? Divisão de potências de 10, mantém a base 10 e subtrai os expoentes. Ó, menos 5, menos o menos 1. Menos com menos vai ficar mais, fica menos 4. Ou seja, 5,4 vezes 10 a menos 3 joules, que é a alternativa D. Tá bom? Só jogar na fórmula, aqui não tem muito segredo. Jogou na fórmula, mantém as unidades aí e abraço. Segundo aí, ao colocarmos duas cargas pontuais, Q1, 5 microcoulomb, ó, micro, lembrando que é 10 a menos 6, e Q2 igual a 2 microcoulombs a uma distância de 30 centímetros, realizamos trabalho. Determine a energia potencial eletrostática em joules desse sistema de cargas pontuais, considerando a constante K 9 vezes 10 a 9. Então, mesma coisa, já vou fazer direto aqui, tá? A energia é K, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o produto das cargas. A primeira carga é 5, 10 a menos 6, porque é micro, né? Vezes a segunda carga, que é 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância que separa eles ao quadrado, que aqui é 30 centímetros. Mas, de novo, não pode usar centímetros, tem que estar em metro. É só colocar 10 a menos 2. Da mesma forma que eu fiz antes, ó, vou colocar os coeficientes aqui na frente, só para ficar mais bonitinho. Potências de 10 multiplicando, mantém a base 10 e somos expoentes. Menos 6 com menos 6 dá menos 12, e menos 12 com mais 9, menos 3, beleza? Tudo isso dividido por 3, 10 a menos 1. Fiz a mesma mutreta lá que no exercício anterior. Coloquei em notação científica, tá bom? Aqui, o que dá para fazer? Ó? 9 e 3 são múltiplos. Já manda pro saco. 2 vezes 5 dá 10 e 10 vezes 3 dá 30. Então a energia aqui é 30 vezes 10 elevado a divisão de potências base 10, mantém a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 3 menos o menos 1. Menos com menos é mais, então menos 3 com mais 1 dá menos 2. Então a energia aqui, 3 vezes 10 a menos 1 joule, que é a alternativa C. Beleza? Então é só preencher lacuna. A gente sempre fala que esses exercícios aí são exercícios de preencher lacuna. Tira os dados, joga na fórmula, faz a conta e já era. É mais problema matemático do que físico. Beleza? Bora, vamos dar sequência aí. Agora a gente vai falar sobre potencial elétrico.
eu acho que o mais importante para a gente aqui é o potencial elétrico. É até mais importante do que a energia. É até meio bizarro falar isso, mas enfim. Porque o potencial elétrico ele vai facilitar muito a nossa vida. Beleza, o que é o potencial elétrico? A gente faz uma relação entre o potencial elétrico e campo elétrico. Vamos lembrar lá da definição de campo elétrico. O campo elétrico é a propriedade que a carga tem de empurrar outras cargas que são colocadas próxima a ele. Então, se eu colocar uma carga Qzinho aqui em cima, próxima dessa carga Qzão, eu sei que vai aparecer uma força de repulsão que vai levar essa carga Qzinho para cima. Né? Se eu colocar essa carga Qzinho em outro ponto ali, vai aparecer uma força de repulsão agora na diagonal. E se eu colocar essa carga Qzinho do lado direito, vai aparecer uma força de repulsão que vai empurrar a carga Qzinho para a direita. Né? Então, lembra lá que a gente falava que a carga Qzão ela produz um campo elétrico em volta dela e esse campo elétrico fornece as forças para a carguinha que eu estou colocando ali, para o corpo de prova. Né? Se não houvesse a carga Qzão, a gente ia falar que é a região que está empurrando as cargas, como se houvesse uma espécie de rio invisível, uma correnteza invisível que empurra essas coisas. Essa correnteza invisível seria o campo elétrico, que a gente sabe que é produzido pela carga Qzão. Né? A gente falou também que o campo elétrico, para uma carga Qzão, ele é pontual, né? Desculpa, pontual não, ele é radial, ou seja, a direção dele é sempre para o centro da carga Qzão, e no caso da carga positiva ele aponta para fora, a carga negativa o campo apontava para dentro. Tudo isso na aula de campo elétrico que a gente já viu, a gente só está relembrando. Qual que era a definição de campo elétrico mesmo? A definição de campo elétrico é a quantidade de força por unidade de carga. Então, o campo elétrico é a propriedade que esse ponto ou qualquer outro ponto da região tem de aplicar uma força em qualquer carguinha elétrica que eu colocar aqui. Então, se eu pegar essa carga Qzinho e colocasse aqui, eu sei que vai aparecer uma força nela porque existe um campo elétrico. O campo elétrico é essa possibilidade de aparecer uma força. Então, olha só, se o campo elétrico é uma possibilidade de aparecer uma força, olha só, campo elétrico é uma possibilidade de força. A gente está falando desde o início da aula de trabalho e energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho e o trabalho está relacionado com força. Então, se esse campo elétrico ele pode dar força, esse ponto ele também tem um potencial de dar energia, porque força está relacionado com energia. Então, essa é a ideia do potencial elétrico. Da mesma forma que essas cargas podem sofrer a ação de uma força, elas podem realizar um trabalho por conta dessa força. Tá? Então, o potencial é a capacidade que a região tem de dar energia. Olha que louco. Não confundam o E de campo elétrico, que é esse daqui, com o E de energia, que é esse daqui. Tá bom? São esses diferentes. Então, de novo, hein? Campo elétrico ele é o quê? Possibilidade que a região tem de dar força elétrica para uma determinada carga elétrica que eu colocar ali. O potencial, a ideia é quase a mesma, com uma diferença. Potencial é a possibilidade que a região tem de dar energia elétrica, mas pela carga, igualzinho. Da mesma forma, tá? Igualzinho. Então, se esse ponto pode dar força, esse ponto também pode dar energia. Então, quem dá força é o campo. O campo está relacionado com força. E quem dá energia é o potencial. Então, essa é a definição física de potencial elétrico. A gente vai representar o potencial elétrico pela letra V, V maiúsculo, tá? Potencial elétrico seria isso. A energia potencial gravitacional dividido pela carga que o corpo de prova vai ter ali.
Qual que é a unidade de medida do potencial? Se a gente lembrar bem, unidade de energia é o Joule e a unidade de carga é Coulomb. Então, a unidade de potencial é a unidade de energia por unidade de carga, o famoso Joule por Coulomb, tá bom? Como o potencial é extremamente importante para a gente, né, a gente dá ao nome de Joule por Coulomb de volt. Então, o volt que você está acostumado a falar, tomada é quantos volts? Será que o meu carregador é bivolt? Esse volt dá até da voltagem. A tomada da minha casa é 110 volts. Lá no chuveiro eu vou colocar uma tensão de 220 volts. É isso daqui. Voltagem é Joule por Coulomb. Então, olha que louco. Toda vez que você está falando de voltagem, você está falando de energia por unidade de carga. Tranquilo? Essa é a sacada que a gente tem aí. Beleza? Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar o seguinte, se eu tiver uma carga elétrica de 5 coulombs e eu colocar ela em um lugar onde o potencial é 110 volts, tipo na tomada. A tomada lá da tua casa ela tem 110 volts. Se eu for lá e colocar uma carga de 5 coulomb, o que será que vai acontecer? 110 volts primeiro, significa o quê? Significa Joule por Coulomb. Essa tomada que está a 110 volts, ela está falando para mim o seguinte, eu tenho um potencial de te dar Joule, ou seja, energia. Só que eu dou energia para cada Coulomb de carga que você colocar ali. Se não tiver carga nenhuma, tá suave, não vai ter energia nenhuma. Mas tem potencial, mas se não tem carga, o potencial ele dá energia para carga, mas se não tiver carga não tem ninguém para dar energia, então não vai funcionar, tá? Então beleza, se o potencial dele é 110 joules por coulomb e eu vou lá e coloco 5 coulombs, o que vai acontecer? Para cada coulomb ele vai dar 110 joules de energia. Então, como eu tenho 5 coulombs, é só multiplicar 5 por 110, 550. Simplesmente isso, tá? Quanto maior a carga que eu colocar no potencial, maior vai ser a energia relacionada a esse potencial, tá bom? Então, muita gente fala lá, eu tomei um choque de 10 mil volts. Cara, um choque de 10 mil volts não é nada, dependendo do problema. Por que dependendo do problema? Voltagem é energia por carga. Se você tiver uma quantidade de carga pequena relacionada a essa voltagem, você não vai tomar um choque tão grande assim, tá? Você só vai tomar um choque se a sua quantidade de carga que tiver disposta ali naquele potencial for uma quantidade de carga razoável, né? Se for pouca carga, pode ser o potencial que for, você não vai levar um choque tão grande assim, tá bom? Enfim, beleza. A gente pode definir também uma nova equaçãozinha que é o potencial elétrico produzido por uma carga quesão. Por que isso, professor? A gente já montou uma formulinha ali, para que a gente quer outra? A nossa formulinha ela falou o seguinte, para eu saber o potencial que a carga quesão faz nesse ponto, primeiro eu vou precisar colocar um corpo de prova aqui, medir a energia que esse corpo de prova vai ter e dividir ele pelo valor da carguinha, né? Essa é a formulinha que a gente definiu. Então, olha só, vou colocar aqui. O potencial era a energia que essa carga vai ter nesse ponto, e aí eu dividi pelo valor da carga. Só que o potencial é gerado por quesão. Quem gera o potencial elétrico aqui é quesão, não é quesinho. É igual o campo elétrico, mesma coisa. Quem gerava o campo elétrico era quesão. Quesinho só sofre a ação do campo elétrico. Aqui, mesma coisa. Quem gera o potencial elétrico é quesão. Quesinho só sofre a ação desse potencial, tá bom? Então, se não tiver quesinho, não tem energia, mas o potencial continua existindo, porque o quesão está lá para fazer ele. Então, a gente vai descobrir um jeito de calcular, de encontrar uma nova relação que me dê o potencial em função de quesão. É bem simples isso. O que a gente vai fazer? A energia potencial elétrica, ela tem a formulinha que a gente escreveu lá no início da aula. É K, constante, vezes o produto das cargas, quesão e quesinho, dividido pela distância D. E o potencial elétrico
é a energia potencial dividida pelo Qzinho. Então vamos juntar essas duas equações, ó. Tanto essa quanto essa, vou juntar. Como aqui o potencial é energia dividido por Qzinho, é só pegar essa expressão e trocar, ó. No lugar da energia aqui, eu vou trocar por essa expressão. Mandei lá. Olha lá. Tá vendo? Troquei no lugar disso daqui, troquei por essa expressão, porque são equivalentes. E aí, o resto é matemática. Quando você faz os extremos e meios, você vai ver que tem Qzão em cima, Qzão embaixo na dança do Tchaco. Cortou. Sobra só quem? K vezes Qzão dividido pela distância D. Essa é a formulinha que vai dar para a gente o potencial elétrico gerado por uma carga Qzão em um ponto distante D. O que essa fórmula fala para a gente, então? Que quanto maior for a distância, se esse D aqui for grande, ó, o D está dividindo. Se a distância que eu quero calcular o potencial for maior, ou seja, mais distante da carga Q, mais fraco vai ser esse potencial. Então o potencial aqui depende de Qzão, óbvio, porque é Qzão que vai produzir o potencial, e ele é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais longe, mais fraco, quanto mais perto, maior o potencial. Tá bom? É interessante vocês observarem também que nesse caso aqui, como o potencial ele é uma grandeza escalar, porque ele deriva de energia, e energia é uma grandeza escalar. Então isso daqui também é escalar, tá? É valor, é número, não é vetor. Isso facilita bem a nossa vida. Por conta disso, aqui a carga Q, o sinal importa, tá? Então uma carga Q positiva produz um potencial positivo. Uma carga Q negativa produz um potencial negativo, tá? Então tome muito cuidado com os sinais aí, beleza? Então bora lá. Trabalho e o potencial elétrico. Agora a gente vai juntar tudo isso no que realmente importa. Trabalho e potencial elétrico. Primeiro de tudo, a gente sabe que trabalho está relacionando força e deslocamento. Então, e variação de energia, né? Trabalho é igual a variação de energia. Então, tem essas duas cargas, elas estão próximas, uma distância dA, isso vai dar para elas uma energia EA, né? Isso porque a carga Qzão produziu um potencial A nesse ponto, beleza? Se essa carga estiver solta, o que vai acontecer? Ela vai sofrer a ação da força e vai deslocar, realizando assim um trabalho. Aquilo que a gente falou no início da aula, trabalho espontâneo, ela vai sozinha, não foi ninguém que empurrou ela, ela vai sozinha para lá. Então, ela vai sair do nível de energia A que ela tem e vai chegar em nível de energia B. O que aconteceu então? Ela ganha ou perde energia? Ela perde energia, porque como foi a força elétrica que realizou o trabalho, o nível de energia dela diminui, ou seja, o ΔE é negativo, tá bom? Nesse caso, a energia em A é maior do que a energia em B, tá bom? Aqui a gente vai definir a formulinha do trabalho, que é uma formulinha bem simples. É interessante você entender a definição, porém, você não vai precisar usá-la sempre, beleza? Como a gente falou lá no início da aula, trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. Então, são sinais contrários, desculpa aqui, são sinais contrários. Então, se o trabalho da força elétrica é positivo, como aconteceu aqui, a variação da energia potencial elétrica é negativa. Então, esse negativo aqui está para compensar. Negativo com negativo vira mais, e mais igual a mais. Tá? Enfim, variação, é final menos inicial. Então, quando eu falo para você variação da energia potencial elétrica, é energia potencial elétrica no final, menos a energia elétrica, potencial elétrica no início. Tá bom? Então, vamos substituir isso daqui nessa parte de baixo. Ó. O trabalho que a força elétrica vai realizar para sair do ponto A e ir para o ponto B, então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ela vai realizar um trabalho de A até B. É igual ao quê? A variação de energia que ele vai ter de A até B com o sinal trocado, ou seja, menos a variação de energia de A até B.
Variação de energia é final menos inicial. Então vamos abrir isso daqui, ó. Ele saiu do ponto A, o ponto A é o início e o ponto B é o final. Então a variação de energia de A até B é final, a energia em B, que ele terminou em B, tá vendo? O B é o final. Energia em B menos a energia em A. Ele saiu do A, o A é o início. Então final menos inicial, aquilo que a gente falou, ó. Como ele terminou no ponto B é o final, tá aqui. E como ele saiu do ponto A é o inicial, tá aqui, tá bom? Só que lembra que essa formulinha tem um menos aqui, que é o menos do teorema da energia potencial? Então eu posso aplicar a distributiva. Como que eu aplico a distributiva? Esse menos vai entrar multiplicando todo mundo. Então o EB aqui é positivo, vai virar negativo. E o EA, que é negativo, ele vai ficar positivo. Então troca. Olha só, como tem esse negativo, eu vou trocar. Vai ter a energia em A vai ficar positiva e a energia em B vai ficar negativa. E aí, para ficar bonitinho, eu troquei a posição deles para deixar o que é positivo na frente e o que é negativo atrás. Tá bom? Então, olha só. Trabalho para carga, trabalho da força elétrica para a carga sair do ponto A até o B é igual a energia em A menos a energia em B. Tranquilo? Fechou. Aqui já é bom para a gente. Por quê? Se eu falasse para vocês, ó, se eu tivesse o valor, a energia aqui vale 300 e a energia aqui vale 100, eu já sei quanto que vale o trabalho. Quanto que foi o trabalho realizado aqui? Qual que é a diferença do ponto A para o ponto B de energia? 200. Então o trabalho realizado foi de 200. É isso que essa formulinha está falando para mim. Trabalho de A até B é energia em A, 300, menos a energia em B, 100. 300 menos 100, 200. É isso que essa formulinha está falando para mim até aqui. Já é bonito, já é supimpa. Beleza? Pessoas, qualquer dúvida aí, anotem, depois perguntem para mim. Só que a gente vai facilitar e muito isso daí com uma malandragem. Como que você vai fazer isso, professor? Duvido que você vai facilitar. Olha só, lembra que potencial, a definição dele era energia dividido pela carga? Então, eu posso arrumar uma expressão para energia através disso. Se eu colocar um aqui embaixo e fazer a multiplicação cruzada, a energia é igual a carga vezes o potencial. Né? Porque o potencial é muito mais fácil de calcular. O potencial é só a K vezes Qzão dividido por Qzinho. Então, olha só, eu posso vir com essa expressão e substituir aqui. Ó. Quem que é o EA, então? A energia é carga vezes o potencial. Então, EA é carga vezes o potencial em A. Menos a energia em B. Ó, tá vendo? Menos a energia em B. Quem que é a energia em B? Energia é carga vezes potencial. Então, menos carga vezes o potencial em B. Absurdo. Você falou que ia facilitar. Não facilitou tanto aí. Olha só. Tem Q dos dois lados. Eu posso colocar em evidência. Colocando esse Q em evidência, vai aparecer o quê? Deixa eu até... Eu pulei uma etapa ali direto. Ficaria, ó. Q que multiplica quem? VA menos VB. E VA menos VB é a diferença de potencial. Então, VA menos VB é a diferença de potencial entre A e B. Então, olha como essa fórmula é bem mais fácil da gente usar. Quando eu falo que o trabalho para sair de A até B é igual a carga vezes a diferença de potencial de A em B, o que eu estou falando para você? Para calcular o trabalho, é só saber qual é a diferença de potencial. E a partir daí, você pega a carga que vai realizar o trabalho e multiplica por essa diferença de potencial. Eu estou falando que o trabalho só depende da variação de potencial. Essa fórmula é muito importante para a gente. Trabalho não depende de nada além do ponto inicial e do ponto final. Então, essa carga aqui, por exemplo, ela realizou um trabalho. A força elétrica, no caso, tá? A força elétrica realizou um trabalho daqui para cá. Como eu tinha falado no exemplo, vamos supor que a energia aqui era de 300 joules e a energia daqui 100 joules. A gente viu que ele foi reto. Ele foi numa tacada só. Qual que é o trabalho da força elétrica?
trabalho da força elétrica a gente viu que foi de 200 joules. Olha só, se ao invés disso eu pegasse a carga e fizesse esse movimento aqui, ó, tirar ela do ponto A, levar ela para o ponto B, mas fazendo esse movimento, ela vai espontaneamente? Não, vai ser eu que vou ter que fazer esse Breguet aqui. Qual seria o trabalho realizado pela força elétrica? Ah, professor, ela deslocou muito mais, então o trabalho realizado aqui é bem maior. Não, o trabalho realizado pela força elétrica continua sendo 200 joules. Aí você vai falar, professor, impossível. Olha a formulinha aqui. Trabalho depende só da variação do potencial. E o potencial, a variação dele é o ponto final menos inicial. Então, não importa a trajetória. Mas, professor, ela deslocou bem mais. Sim, deslocou. E aí, muito cuidado. Essa formulinha aqui, ela está dando para a gente o trabalho da força elétrica. Então, a força elétrica só puxa para a direita. Então, a força elétrica aqui nesse caso, só puxa para a direita nesse caso, né? Então, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória aqui. Você pode até falar, professor, ela realizou mais trabalho nesse processo. Realizou. Mas esse trabalho é o trabalho resultante. Ou seja, quem fez esse excesso de coisa aqui, quem pegou a carga, fez ela subir e descer, foi um agente externo. Por exemplo, eu. Eu vou lá e faço isso. Nesse caso, eu vou realizar um trabalho a mais. Tá? A força elétrica só vai realizar isso daqui. Ou seja, ela vai diretamente da esquerda para a direita. Esse negócio que eu fiz a mais sou eu que gasto de energia, tá? Então, enfim, trabalho da força elétrica só depende do ponto inicial e do ponto final, tá bom? Isso aqui é o mais importante para a gente, tá? É o mais importante. Beleza? Então, é isso que a gente falou. Existe trabalho da força elétrica somente quando há variação de potencial elétrico. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória. É isso que a gente falou. Isso aqui também é bem importante, tá? Se o corpo sair de um potencial e foi para um lugar onde o potencial é igual, ele não realizou trabalho, porque não houve a variação de potencial. Então, enfim, vamos aí chegando quase no final da nossa aula. Eu sei que está um pouquinho extenso hoje, mas é porque eu resolvi colocar todos esses conteúdos juntos, porque eles conversam entre si. Para não perder o fio da meada, já deixar tudo engatilhado um no outro, tá bom? Então por isso que a aula está um pouquinho mais extensa. Mas vamos lá. Superfícies equipotenciais. O que seriam superfícies equipotenciais? O próprio nome já fala, são superfícies equi igual potenciais. Potenciais iguais, né? Então são superfícies onde em qualquer ponto que você tiver, os potenciais vão ser iguais. Então, primeiro de tudo, ó, eu tenho uma carga Qzão. Essa carga Qzão, ela vai produzir na região em volta dela um campo elétrico. Vamos supor que o campo elétrico que ela produz seja dessa cara, né? Olha só, um campo elétrico radial para fora. Então a gente já pode bater o martelo e falar que essa carga é positiva, porque quem produz campo elétrico para fora é uma carga elétrica positiva, beleza? Tá. Se a gente lembrar bem, no ponto P, ele vai ter um potencial. Por que ele vai ter um potencial? Se tem campo elétrico, tem potencial relacionado aí, tá bom? O potencial produzido pela carga Qzão é K Qzão dividido pela distância D. Então, aqui nesse ponto, ó, existe um potencial que eu posso calcular através dessa expressão. K é a constante do meio, Qzão é o valor da carga Qzão e D é a distância que eu tenho do centro da carga Qzão até o ponto P. Beleza? É isso que a gente tem aí, ó, essa formuleta. Tranquilos? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Ó. Será que existe um outro ponto nessa região onde esse ponto pode ter um potencial com o mesmo valor que esse do ponto P? Aí você pode falar, professor, não sei. A resposta é sim. Por que sim? Para ter o potencial igual, eu só preciso de uma região que tenha o mesmo meio. Então, aqui é o mesmo meio, é o vácuo para tudo, então o K é igual para todo mundo. Quem produz o potencial é Qzão, então quem está produzindo o potencial nessa região é o Qzão, então
de boa. Qzão também é igual para todo mundo. E a única coisa que varia muito aqui é a distância. Então, se eu pegar esse ponto aqui, o potencial é diferente porque ele está mais perto de Qzão. Se eu pegar um ponto mais distante, o potencial aqui é diferente porque ele está mais distante. Então, a única variável que realmente muda bastante aí é a distância. Porém, se eu pegar algum outro ponto que tenha uma distância igual a essa distância do ponto P, esse lugar vai ter um potencial de mesmo valor. Né? Beleza? E se a gente ver isso, seria exatamente um círculo. Por que um círculo? Olha só, se essa distância aqui for, vamos colocar aí a distância, sei lá, 2. Né? Isso daqui é como se fosse o centro do meu círculo, e esse 2 seria o raio da circunferência. Se eu pegar esse ponto aqui em cima, ó, esse ponto, qual que é a distância dele até a carga? É a mesma distância, é 2 também. Na hora que eu fosse calcular, eu chamar de ponto x, na hora que eu fosse calcular o potencial em x, na hora de eu substituir os valores, todos eles iam ser o mesmo do potencial em P. A constante é a mesma, a carga Qzão é a mesma e a distância, apesar de serem pontos diferentes, a distância desse ponto até a carga é a mesma. Isso equivale para qualquer ponto que a gente tiver aqui em cima dessa circunferência. Eu estou colocando circunferência aqui, pessoal, mas é uma esfera, tá? Isso aqui a gente fez um corte transversal. Tem que imaginar 3D. Esse campo elétrico ele está indo para todas as direções possíveis aí. Então, na verdade, seria uma esfera. Por isso que é superfície e não circunferência equipotencial. Tá bom? Então, essa é a ideia de superfícies equipotenciais. São pontos que o potencial é o mesmo. Então, o potencial desse ponto é igual ao potencial aqui, que 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 é igual ao potencial aqui. Aí você fala, tá, professor, mas e daí? Para que isso é importante? Isso é extremamente importante, por quê? A gente acabou de falar que o trabalho é carga vezes a diferença de potencial. Ou seja, se eu quiser tirar a carga do ponto A e levar para um ponto B, é só, para calcular o trabalho da força elétrica, é só pegar o valor da carga e multiplicar pela diferença de potencial. Ou seja, tem que existir uma diferença entre potencial. Então, se eu tirar a carga desse ponto, ponto P, e levar ela até aqui, o exercício perguntar qual que é o trabalho da força elétrica, não o trabalho resultante, tá? Qual é o trabalho da força elétrica para tirar essa carga aqui do ponto P e levar para o ponto X aqui. Vamos colocar o ponto X, vai. Ponto X. Aí você ia quebrar a cabeça, fazer uma conta absurda e tal. Não precisa. Qual que é a diferença de potencial entre esses dois pontos? O potencial é igual, porque os dois pontos estão na mesma linha, estão na mesma superfície. Então, se eu for fazer um menos o outro, a diferença é zero. Eles não tem diferença aí, não aumentou o potencial nem diminuiu, porque é a mesma linha. Então, o trabalho realizado é zero. Qualquer carga, qualquer trajetória que eu fizer, tirando a carga de um ponto da superfície equipotencial e levando ela para o mesmo ponto, não vai ter realização de trabalho pela força elétrica, tá? Trabalho de um agente externo vai ter, mas o trabalho da força elétrica, não. Beleza? É isso. E vamos colocar só outro ponto aí. Eita. Definição aqui. Ó. Superfícies equipotenciais são compostas pelos pontos do espaço que possuem mesmo valor de potencial. Vamos pegar o ponto M aqui. Ó. Esse ponto M, será que o potencial dele é igual no ponto P? Não, né? Por que não? A distância do ponto M aí é uma distância menor. Se a distância é uma distância menor, então o potencial no ponto M é um potencial maior do que no ponto P. Então o ponto P tem um potencial menor do que o ponto M. Esse potencial M aqui, ele também tem uma superfície relacionada a ele, que também é uma circunferência. No caso aqui, circunferência porque está cortado num plano, mas a ideia é que seja uma superfície equipotencial, tá? Beleza? Tá. Daí o que a gente pode concluir? A gente pode concluir aqui das linhas equipotenciais duas coisas. Primeiro, que as linhas estão relacionadas com o campo elétrico, porque elas formam um desenho. Que desenho é esse? Enquanto as linhas equipotenciais são circunferências, o campo elétrico ele funciona aqui como se fosse um raio. E o que a gente pode tirar disso? Que o campo elétrico ele vai sair sempre perpendicular
as linhas de campo elétrico, tá vendo? Sempre eles saem fazendo um ângulo de 90 graus. Qualquer pedaço do campo elétrico aqui, você vê que ele está saindo a 90 graus da linha. Beleza? Então olha que bacana isso. A gente já pode concluir de primeiro isso. O campo elétrico sempre sai perpendicularmente às superfícies equipotenciais. O campo elétrico sempre atravessa as superfícies equipotenciais perpendicularmente. E a segunda coisa que a gente pode concluir é que o campo elétrico ele aponta para fora. E se a gente observar bem, ó, quanto mais longe eu tiver, porque o campo elétrico aponta para longe, quanto mais longe eu tiver da carga, mais fraco é o valor do potencial. Então eu posso falar que esse campo elétrico, eu posso fazer uma associação, que o campo elétrico ele aponta para onde há uma diminuição do potencial elétrico. Como assim, professor? Olha só, esse ponto é o ponto M. Aqui o potencial é maior. Esse ponto é o ponto P. Aqui o potencial é menor. Então, para onde existe uma diminuição? Se eu quiser sair daqui e ir para um lugar onde o potencial é menor, eu vou andar para a esquerda ou para a direita? Ah, professor, vou andar para a direita. Beleza. Olha para onde o campo elétrico está apontando. Para a direita. Ele está apontando, ele está falando para você o seguinte, ó, vai para a direita que o potencial aqui é menor. Mesma coisa desse lado. Ó. Esse lado aqui é a mesma linha. Então, aqui o potencial é maior do que nesse ponto. Então, se eu estou aqui e quero ir para um lugar onde o potencial é menor, o campo elétrico fala para mim, ó, vai para lá. Então, o campo elétrico também sempre aponta no sentido da diminuição do potencial elétrico e logo da energia elétrica também. Tá bom? Beleza? Isso são as coisas que vocês podem considerar aí. Trunks, suave na nave. E a última coisa para fechar, agora sim a gente fecha, que é mais fácil ainda, que é a diferença de potencial no campo elétrico. Aqui é decoreba, facinho, tá? Quando você tiver um campo elétrico, a gente já definiu lá atrás, no slide passado, que o campo elétrico sempre é perpendicular às linhas de campo. Então, se eu tenho uma região de campo elétrico uniforme, ó, como que seria a cara das linhas equipotenciais aqui? Ó, aqui eu tenho ponto A, então eu vou ter um potencial em A. Aqui eu tenho ponto B, eu vou ter um potencial em B. Então, se eu traçar uma linha perpendicular ao campo elétrico, como o campo elétrico está na horizontal, a linha perpendicular seria essa linha da vertical. Né? Mesma coisa aqui para o ponto B. Lembra que a gente falou? O campo elétrico sempre aponta na direção da diminuição do potencial. Então, quem será que tem o maior valor de potencial aqui? O ponto A ou o ponto B? Né? Quem será que o potencial é maior? O campo elétrico aponta para a direita e o campo elétrico está apontando para onde o potencial é menor. Então, no caso, se o campo elétrico está apontando para o B, é porque o potencial em B é menor. Opa, desculpa. Isso é porque o potencial em B é menor do que o potencial em A, tá? A energia relacionada com a carga aqui é maior do ponto A do que no ponto B. Tranquilo? E a diferença de potencial pode ser calculada de uma forma bem rápida, de uma forma bem fácil. Mas essa fórmula só serve para um campo elétrico uniforme, tá? Está escrito aqui, ó, só para um campo elétrico uniforme. A diferença entre esses dois pontos é o valor do campo vezes a distância entre os dois campos. Beleza? Só um exemplo aqui. Se o campo elétrico, por exemplo, for 20 Newton por Coulomb, e eu falar para você que essa distância aqui é uma distância de, sei lá, 0,2 metros. Qual será a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? É só pegar o valor do campo, 20, vezes o valor da distância, 0,2. Então, aqui no caso, a diferença de potencial é 4 volts. Olha só que interessante, eu não sei qual que é o potencial no ponto A, não sei qual que é o potencial aqui, não sei qual que é o potencial no ponto B. Só que a diferença entre eles é 4 volts, ou seja, se B, por exemplo, for 100, o A é 104, porque o A sempre vai ser 4 volts maior do que o B. Beleza? Então, é isso.
E aí, caso vocês vejam uma nova unidade de medida de campo elétrico, é por conta disso, tá? Como o campo elétrico aqui está relacionado com a voltagem e a distância, se a gente isolar, passar a distância dividindo, no sistema internacional, potencial é volt e distância é metro. Então, campo elétrico no sistema internacional pode ser dado também como sendo volt por metro, tá? Só uma curiosidade aí. Então, bora, vamos terminar fazendo os exercícios. Vocês vão ver que é facinho, a gente encerra por hoje. 3. Um campo elétrico com carga elétrica pontiforme 4 microcoulombs em um campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulombs, a mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante, tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 8 joules. Então ele já falou para mim que o trabalho realizado pela força elétrica é de 8 joules, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. Eu tenho o campo elétrico, a carga ela vai sair de um ponto inicial, vou chamar esse ponto aqui de A, e ela vai para um ponto B. Esse ponto B, ó, ele falou que é muito distante. O que eu posso tirar disso? Se esse ponto B é muito distante, lembra do seguinte, o campo elétrico ele aponta na direção da diminuição do campo. Então, quanto mais para a direita eu for, menor, o campo elétrico aponta na direção da diminuição do potencial. Então, quanto mais para a direita eu estiver indo aqui, menor vai ser o meu potencial. Quanto mais para a direita eu vou, menor vai ser o meu potencial. Então, vai chegar um momento que esse potencial, essa distância é tão grande, tão grande, tão grande, que o potencial nesse ponto é zero, de tão longe que ele está. Tá? Beleza? Então, ele fala para mim, determine a energia potencial elétrica de que no ponto P. Aqui eu coloquei A, né? Mas é P. Ele sai de um ponto P até um ponto B que é muito distante. Então vamos lá. Pela formuleta, trabalho, ele saiu do ponto P e foi até o ponto B. Então trabalho do ponto P até o ponto B é igual a carga vezes a variação de potencial do ponto P até o ponto B. Então vamos lá. Trabalho do ponto P até o ponto B é igual ao valor da carga, que é 4 vezes 10 a menos 6, vezes. Aqui, ó, sempre vai seguir essa relação. Se o primeiro é P, então vai ser VP menos VB. É a diferença entre esses dois pontos. Sempre o primeiro menos o segundo. O que eu posso tirar daqui? O trabalho vale 8. O exercício falou para mim, ó. Então, 8 é igual a 4 vezes 10 a menos 6, que multiplica. O VP, eu não sei, é o que eu quero descobrir. E o VB, você pode falar, professor, eu não sei também. Mas como ele está muito longe, ele é zero. Está tão longe que zerou. Tudo bem? Dessa forma, a gente pode isolar o VP e descobrir o valor dele. O VP está multiplicando 4, 10 a menos 6, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o VP é igual a quanto? 8 divide por 4 dá 2. E esse 10 a menos 6 está dividindo. Eu jogo ele para cima, mudo o sinal do expoente. Tá? Então, o valor aqui é de 2 vezes 10 a 6 positivo volt. Tá bom? Ah, pessoal, perdão, calculei o potencial elétrico primeiro, né? Que é a B. Ele quer saber qual é a energia potencial elétrica no ponto B. Não faz diferença. Aqui também a gente pode falar o seguinte, ó. Trabalho da força elétrica é a diferença de energia do ponto P para o ponto B. Então, vamos fazer o A aqui, ó. Então, sempre o primeiro menos o segundo. Então, a energia no ponto P menos a energia no ponto B. Mesma coisa, o trabalho vale 8. A energia no ponto P é o que eu quero descobrir. O trabalho é a variação de energia, tá? Multiplicado pela carga é o potencial. Aqui é a energia direta. Mesma coisa, ó, como o ponto B está muito longe, o potencial dele é zero. E se o potencial é zero, a energia que ele vai ter lá nesse ponto também é zero. Então, a energia potencial que ele tem é 8 joules, tá bom? Que a gente encontrou aí. E na B, ele quer o potencial elétrico, a gente encontrou o potencial através dessa conta que a gente fez aí. Beleza? Beleza, beleza? 2 vezes 10 a menos 6.
Deixa eu apagar aqui para a gente ir para a próxima. 4. No campo elétrico criado por uma carga Qzão pontiforme de 4,10 a menos 6, ó, então essa é a carga que cria o campo e que cria o potencial, então é Qzão. Determine o potencial elétrico situado a 1 metro da carga Qzão. Então, potencial elétrico, K Qzão dividido por D. O K, 9 vezes 10 a 9, a carga 4 vezes 10 a menos 6 e a distância 1. Lembrando que não está ao quadrado, se bem que nem ia fazer diferença, mas enfim, quadrado não, tá? Aqui vai dar 9 vezes 4 vezes 10 elevado. Soma os expoentes, 9 com menos 6 é 3, isso tudo dividido por 1. 9 vezes 4 é 36, então é 36 vezes 3, então o potencial aqui é 3,6 vezes 10 a 4 volt. Beleza. Se treca aí. Como a gente falou, só jogar na fórmula e calcular. Esse exercício, para ser sincero, é um exercício que eu não gosto. É mais matemática substituir valor calculado do que teoria propriamente dita, né? Mas enfim. B. Ele quer a energia potencial elétrica adquirida por uma carga elétrica pontiforme, cujo valor é... Então eu vou colocar uma carga Qzinho com esse valor em cima desse potencial, tá? Quando colocada no ponto P, o meio é o vácuo, um K, 9 vezes 10 a 9. Então aqui, ó, como a gente já tem um potencial, fechou. A definição de potencial é energia por carga Qzinho. Então a energia é a carga Qzinho vezes o potencial. Substituindo os valores, 2 vezes 10 a menos 10, que multiplica o potencial, que vale 3,6 vezes 10 a 4 positivo. Então, 2 vezes 3,6, vou até colocar aqui, tá? Aqui que eu estou calculando a energia. 2 vezes 3,6 é 7,2. Soma os expoentes, menos 10 com 4 é positivo, dá menos 6. E a unidade é joule. 7,2 vezes 10 a menos 6 joules. Beleza. Só fazer o cálculo aí sem erro. Sem erro. Bora, sobe na nave. Próximo. 5. Uma partícula com carga Qzinho igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs se desloca de um ponto A a um ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico. Se tem campo elétrico, tem variação de potencial. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4,10 a menos 3 joules. Então, o trabalho realizado aí é de 4 vezes 10 a menos 3 joules. O trabalho da força elétrica para sair da onde? Do ponto A e ir para o ponto B. Então, vou fazer o desenho aqui, ó. Então, ele vai sair do ponto A e vai para o ponto B, tá bom? A diferença de potencial VA menos VB entre os dois pontos considerados vale em volt igual a... Pô, fácil demais. Trabalho para tirar a carga do ponto A até o ponto B é o valor da carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Então, o trabalho aqui é igual que... desculpa, eu só já substituí os valores direto, né? O trabalho é 4,10 a menos 3, que ele falou. Já deu no enunciado. O valor da carga Qzinho é 2 vezes 10 a menos 7. E o ΔV, que é a diferença de potencial entre A e B, é o que eu vou descobrir. Então, diferença de potencial entre A e B, esse 2, 10 elevado a menos 7 passa dividindo. Fazendo a divisão aqui, 4 por 2 dá 2. E 10 a 3 negativo dividido por 10 a menos 7 mantém a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 3 menos o menos 7. Menos com menos é mais. Então, 7 menos 3 dá 4 positivo, tá? Que é
o D. Professor, mas como eu posso ter certeza que não é o C e esse trabalho aí e essa diferença de potencial é negativa? Porque o trabalho realizado é um trabalho motor, né? O exercício já falou que o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, há uma diminuição de energia. Então A tem potencial maior do que o B. Como a gente faz VA menos VB, esse valor é positivo. Se ele falasse VB menos VA, então aí seria o contrário, seria negativo. Beleza? Então, Boris. 6. Comumente se ouve falar dos perigos da alta voltagem em dispositivos elétricos. Todavia, uma alta voltagem pode não significar uma grande quantidade de energia se, né? Então, vamos lá, definição de potencial. Definição de potencial é energia por carga, né? Vamos lá. Então, a energia é igual ao potencial vezes a carga. Então, aquilo que a gente está falando, você pode ter um potencial gigantesco, 1 milhão de volts de potencial. Mas se a carga for zero, não vai ter choque nenhum. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Por quê? Todavia, a alta voltagem pode não significar uma grande quantidade de energia se a quantidade de carga envolvida for baixa, ou seja, próxima de zero. Beleza? Trunks. Essa é a resposta para a gente aí. E só mais uns dois aí. Vamos lá. Acho que tem mais uns 3. Enfim, vamos lá. 7. Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. Então, primeiro, a energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. Vamos lembrar da fórmula. Energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto? Sim. Né? Energia, vou até colocar aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, não ao quadrado. Na formulinha a distância não está ao quadrado. Se fosse quadrado seria força, não energia. Então a 2 está errado. 3. A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga, ou seja, a energia potencial gravitacional não depende do... Desculpa, potencial elétrica não depende do caminho seguido pela carga. Verdade, ela não depende, tá? Aquilo que a gente falou. Só importa o ponto final e o inicial. A trajetória que ele vai fazer para chegar lá não depende. Então a resposta certa aí é a E. Beleza. 8. Na figura a seguir, Qzão igual a 20 10 a menos 6 coulombs e Qzinho igual a 1,5 10 a menos 6 coulombs são cargas pontiformes no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica em levar a carga Qzinho do ponto A para o ponto B é, né? E aí ele deu a constante. Então eu quero sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, trabalho para tirar a carga do ponto A até o ponto B é igual ao valor da carga Qzinho vezes a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. A carga Qzinho eu tenho. Agora eu preciso saber a diferença de potencial em cada ponto. E dá para calcular através dessa formuleta. Potencial é a constante vezes a carga que produz o potencial dividido pela distância que a carga está do ponto em questão. Então, o ponto A vai ser a constante vezes a carga que produz o potencial dividido pela distância que ele está do ponto, que é 10 centímetros do ponto A. Então aqui vamos fazer aquela mutretinha velha, coloca os coeficientes para frente, então 9 vezes 20 e multiplicação de potência, soma os expoentes, vai dar 3 aqui. Isso vai estar dividido por 1 vezes 10 a menos 1, só usei 1 aqui para colocar em notação científica, tá bom? Então, VA nesse ponto é 180 vezes 10A, 4 positivo. Subtrai os expoentes aqui. Para deixar em notação, ficar bonitinho, a gente pode andar duas casas. Então, a gente tem aqui, vou andar só uma, tá? Vai ficar 18 vezes 10A quinta volt. Então, esse valor aqui é 18 10 a quinta volt. Esse é o potencial no ponto A. Beleza? Tranquilo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa,
só que para o ponto B. Então vamos lá trocar isso tudo novamente, só que agora para o B. Os valores em cima vão ser iguaizinhos, né? 9 vezes 10 a 9. A carga vale 20, 10 a menos 6. A carga que produz o potencial. Só que a distância agora é 30, 10 a menos 2, porque é centímetros. De novo, aquela mutreta básica. Coloco os coeficientes na frente. 9 vezes 20. Soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3. A mesma coisa, a parte de cima é igualzinho ao anterior. A única coisa que vai mudar é aqui embaixo. Agora é 3 vezes 10 a menos 1, né? Porque a distância era de 30 centímetros. Aqui a gente já pode dividir 9 com 3. Fica 3, né? E 3 vezes 20 é igual a 60 vezes 10 a quarta. Subtrai os expoentes. Colocando isso daqui em notação científica para ficar bonitinho e ficar também na mesma base que aqui, ó, a gente tem 6 vezes 10 a quinta volts. Então, o potencial que nós temos nesse ponto é 6 vezes 10 a quinta volts. Então, olha só, como o ponto B está mais longe, o potencial lá é um potencial menor, tá? Um potencial menorzinho. Aí. Como ele quer o trabalho, agora é só a gente jogar nessa equação. Trabalho do ponto A até o ponto B é igual a carga Q. Quanto que vale a carga Q? 1,5 vezes 10 a menos 6 vezes a diferença de potencial A menos o B. É sempre o primeiro menos o segundo. Então, é 18 vezes 10 a quinta, que subtrai 6 vezes 10 a quinta. Trabalho de A até B é igual, então. Primeiro aqui vamos fazer a subtração. 18 menos o 6 dá 12. E aí mantém a base com expoente 5, tá? Cuidado que aqui não é multiplicação, você não vai somar os expoentes, eles não estão multiplicando. É uma subtração. Na subtração mantém a mesma base com o mesmo expoente. Beleza? Então aqui agora a nossa conta vai ser 1,5 vezes 12. Isso vezes 10 elevado a, soma os expoentes, menos 6 com 5, menos 1. Tá bom? Trabalho de A até B é, então, 12 vezes 1,5, mesma coisa que 12 mais metade de 12, 18. 18 vezes 10 a menos 1. Trabalho, dá para levar a carga do ponto A até o ponto B, é 1,8 joules. Beleza? Que é a A. 9. Na figura estão representadas no plano XY linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 volt. Considere as seguintes afirmações sobre essa situação. Então vamos para o desenho aqui. Ó. Que essas linhas tracejadas são superfícies equipotenciais. E o exercício falou que a diferença entre cada linha é de 1 volt. Então toda essa linha aqui, o potencial dela é 2 volts. Toda essa linha aqui, o potencial dela é 1 volt. Toda essa linha aqui, o potencial dela é 0 volt, e assim sucessivamente. Você vê que a diferença de uma linha para outra é sempre 1. E a gente percebe que a diminuição das linhas está nesse sentido, a diminuição do potencial está nesse sentido. Tá? Então, 1. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga elétrica de 1 coulomb do ponto D até A é de menos 1 joules. Então, muito cuidado aqui, tá? Vamos lá, ó. Se a gente jogar na fórmula, trabalho do ponto D até o ponto A, eu vou tirar do ponto D e levar para o ponto A. É igual ao valor da carga vezes a diferença de potencial do ponto D até o ponto A. Então, olha só. Trabalho do D até o ponto A é igual a carga 1 coulomb. Preciso colocar o C, né? 1 coulomb vezes a diferença do ponto D até o ponto A. Então, vamos lá. O ponto D está aqui, ó. Ele está na linha 0 volt menos ponto A. Ponto A está nessa linha de 1 volt. 0 menos 1, menos 1. E 1 vezes o menos 1, menos 1 volt. Menos 1 joule, tá? Perdão. Então, olha só. O que eu estou falando aqui? Que a força elétrica para sair do ponto D
e ir para o ponto A, ela vai realizar um trabalho negativo, ou seja, a força elétrica seria uma força contrária ao deslocamento, ele seria um trabalho resistente. De novo, a carga elétrica, ela vai espontaneamente do ponto D até o ponto A? Não, tá? Porque é negativo. O único jeito dela sair do ponto D até o ponto A é se um agente externo levar a carga para lá. Aí sim o trabalho que ela faria seria um trabalho de um negativo, mas o nosso enunciado aqui não está falando nada disso. Ele está falando trabalho realizado pela força elétrica para a própria força elétrica mover a carga do ponto D até o ponto A é menos 1? Não, porque a força elétrica ela nunca ia mover do D para o ponto A. Ela sempre vai na direção da diminuição de potencial, da diminuição de energia. Então a D, apesar da conta bater, ela não faz sentido, tá? Não tem como a carga espontaneamente sair do ponto D e ir para o ponto A. Então, a 1 está errada por conta de conceito, tá vendo? Se você só decora a fórmula e não entende, você está perdido. Essa daqui você já erraria. Beleza? Então, é por conta disso. Vamos lá. Segundo, o módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Então, vamos dar uma olhada aqui. O ponto C está aqui, o ponto B está aqui. Tá? O que a gente pode falar? A gente já definiu que quando a gente tem linhas equipotenciais, o campo elétrico ele existe de tal modo que ele sempre atravessa essas linhas perpendicularmente. Então, nesse caso aqui, ó, o campo elétrico ele está passando daqui, passando sempre perpendicular. Nesse ponto ele passa aqui, sempre vindo perpendicular. Nesse ponto ele passa aqui, sempre vindo perpendicular. Né? Beleza? E o campo elétrico ele aponta sempre no sentido da diminuição do potencial. Então a gente vê que o potencial maior está do lado direito e o potencial menor está vindo para o lado esquerdo. Então a linha de campo elétrico ela sempre aponta no sentido da diminuição do potencial. Beleza. O que ele perguntou para mim aqui? O módulo do campo elétrico no ponto C é maior do que o ponto B? E a resposta é sim. Por quê? Lembra da aula de campo elétrico? A gente falava que o módulo do vetor campo elétrico no ponto, ele depende da densidade das linhas de campo. Então, ponto B aqui, as linhas estão bem espaçadas. Então, o campo elétrico aqui, por conta disso, é um campo elétrico fraco. Como aqui as linhas estão bem juntinhas, o campo elétrico aqui ele é maior. Então, essa daqui está correta. A alternativa 2 está correta. E a 3 e última aí fala para a gente que o módulo do campo elétrico em D é zero. Tá? Então, em D, o módulo do campo elétrico é zero. Não, porque a gente acabou de ver que tem uma linha de campo elétrico aqui. Ó. Se existe a linha de campo elétrico aqui, é porque existe um valor de campo elétrico. Então, o módulo do campo elétrico é D, e zero está errada. Então, a única certa aí é a 2, alternativa B, tá bom? Pessoas, sei que a aula de hoje foi mais cansativa, mas é por conta da gente juntar todo o conteúdo em uma coisa só. Porque ele faz todo sentido, tá bom? Tá indo tarefinha para vocês, tá indo os exercícios para vocês resolverem aí. E logo mais a gente tem a nosso hangout, tá bom? E aí nós tiramos as dúvidas que existirem aí. Beleza? Tamo junto. Qualquer coisa é nóis. E falou!